Bolsonaro recupera a popularidade, alimenta o sonho da reeleição em 2022, mas vai ser pressionado a manter a austeridade fiscal até o final do mandato. E Fabrício Queiroz, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, vai ter que voltar para a prisão. Olá, eu sou Malu Delgado e aqui no Política da Semana eu te conto sobre os fatos políticos mais quentes dos últimos dias. Depois de amargar um desgaste de imagem nos últimos meses, Bolsonaro recupera a popularidade agora em agosto. Pesquisa Datafolha divulgada no dia 13, quinta-feira, mostrou que o presidente teve uma queda na sua rejeição de 10 pontos percentuais. É o melhor desempenho de Bolsonaro desde o início do seu mandato. 37% dos entrevistados consideram o governo bom ou ótimo, contra 34% que o consideram ruim ou péssimo. Na sondagem anterior, esse patamar mais crítico ao governo Bolsonaro era de 44%. E o que explicaria essa recuperação de imagem do presidente em meio à pandemia de Covid-19? O boletim dos veículos de imprensa divulgado na sexta-feira, dia 14, mostrou que o país já tem um assustador número de mais de 106 mil mortes e 3,2 milhões de casos de Covid-19. Nada disso colou no presidente. O auxílio emergencial de R$ 600 salvou a popularidade de Bolsonaro. E olha só, tem um dado muito significativo da pesquisa Datafolha que ajuda a gente a entender esse contexto. Na região Nordeste, a rejeição do Bolsonaro caiu de 52% para 35%. Vamos só lembrar o seguinte: o Nordeste era o principal polo de resistência e oposição a Bolsonaro. E hoje, na região, 45% dos moradores recorreram ao auxílio emergencial. E o governo está então diante de uma encruzilhada. Precisa manter por mais tempo esse auxílio emergencial, sustentando a popularidade do presidente e ao mesmo tempo acalentando aí a possibilidade de reeleição em 2022. Só que, por outro lado, a realidade pressiona Bolsonaro a manter um claro compromisso com a austeridade fiscal. A equipe econômica já deixou claro que não existem recursos suficientes para bancar a continuidade desse auxílio em R$ 600 por muito mais tempo. Isso explica a fragilidade de Paulo Guedes no Ministério da Economia. E para entender melhor a debandada que aconteceu na equipe econômica nesta semana e a real situação do ministro Paulo Guedes dentro do governo Bolsonaro, eu recomendo que você assista o vídeo da Maria Cristina Fernandes, colunista aqui do Valor. Já está disponível no site. Bom, e com a popularidade melhorando, o presidente também não se descuida do Congresso. Nessa semana, na quinta-feira, ele fez uma troca na liderança de governo na Câmara. Tomou posse na quinta-feira, no dia 13, o deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná. Barros foi ministro da Saúde no governo de Michel Temer. E o que essa mudança toda significa? É uma maneira de Bolsonaro se aproximar ainda mais do centrão e colocar lá um parlamentar que tem experiência de articulação política e poderá atender a essas demandas do centrão, principalmente em relação a cargos. É uma maneira de Bolsonaro evitar qualquer percalço desagradável no Congresso. Bom, e essa semana teve ainda o fator Fabrício Queiroz, que é um saldo não positivo para o governo Bolsonaro. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, revogou a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz, que é um ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, e da mulher dele, a Márcia Aguiar. A Márcia, inclusive, ela estava foragida. O benefício aos dois foi concedido pelo presidente do STJ, o ministro João Otávio de Noronha. Mas agora, por decisão de um colega dele, esse benefício foi revogado e o Queiroz e a sua mulher vão ter que voltar para a prisão. Vale lembrar que o Queiroz está sendo investigado por esse esquema das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio. Bom, e na semana que vem a gente volta para conversar sobre a política da semana. Acompanhe no site e nas redes sociais do Valor. Até lá!